Olá, esse é o podcast, primeiro podcast da transição. Transição de um velho governo para um novo governo. Mas ainda é muito difícil dizer transição de onde para onde. Eu vou explicar por quê. Normalmente uma transição tem como característica a passagem de dados de um governo para o outro governo. Até o momento nós ainda não tivemos essa passagem de dados e não tivemos ainda uma transparência que nos mostrasse exatamente qual é o estado do Brasil revelado pelo governo Bolsonaro. A outra questão é essa: para onde vai? O governo que se instala agora, o governo Lula, sempre hesitou em apresentar um programa durante as eleições. O argumento que ele tinha era o seguinte: olha, não vamos apresentar um programa porque ele pode ser meio inexequível se nós não estivermos baseado em dados reais. Nós não conhecemos o estado real do país sob o governo Bolsonaro. Então, a transição de onde para onde não está ainda clara para mim. Em primeiro lugar, porque ainda não conhecemos exatamente qual é o estado do país sob o governo Bolsonaro. Em segundo lugar, não está claro para mim porque não conhecemos ainda o programa que o PT vai apresentar baseado nesses dados, um programa através do qual ele diz: olha, isso é factível, isso é realizável, considerando os dados que nós temos aqui do governo Bolsonaro. Agora, existem algumas coisas na transição que já são muito claras. O Brasil vai voltar ao protagonismo internacional através da sua atuação no meio ambiente. O presidente Lula vai à COP27 no Egito e vai defender posições bastante diferentes das posições defendidas até agora pelo Bolsonaro. A primeira delas é o seguinte: o Brasil vai se comprometer mais claramente com a redução de emissões de gases de efeito estufa, um ponto essencial. A segunda delas, o Brasil vai se comprometer também a preservar a Amazônia, que também, além de ser importantíssimo para o país, ajuda a reduzir as emissões de efeito estufa, uma vez que grande parte das emissões do Brasil são produzidas pelo desmatamento. Qual é o efeito possível dessa decisão do governo Lula e dessa tomada de iniciativa? O primeiro efeito importante é que o Brasil vai ser considerado de novo um importante protagonista nessa questão que discute o combate ao aquecimento global. O Brasil passará a ser um país considerado e possivelmente ocupará uma posição de liderança. É possível até que o Brasil proponha uma associação com o Congo e com a Indonésia e faça uma espécie de OPEP da floresta, aqueles países que detêm a maior quantidade de floresta do mundo, e apresentem um plano de preservação dessas florestas e, consequentemente, de financiamento por parte dos países mais ricos. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é um entendimento amazônico também, uma visão de países amazônicos que podem defender a floresta, né? O Brasil, a Colômbia, o Peru, a Venezuela, enfim, há muitos países aqui na América do Sul que podem se unir na defesa da Amazônia. A grande vantagem que nós podemos contar também com ela, caso essa ida do presidente Lula ao Egito seja bem-sucedida, é que o Brasil começa a atrair também investimentos para projetos sustentáveis. Nós já conseguimos, até agora, com a simples iniciativa, a simples fala do presidente indicando uma nova política ambiental, com que a Noruega e a Alemanha descongelassem aquele fundo amazônico, que são milhões de dólares que podem ser empregados na proteção da floresta e que o Bolsonaro dispensou. Agora, Alemanha e Noruega falaram: voltamos a financiar a fundo perdido alguns projetos na Amazônia. Agora, além desses financiamentos, que são importantes para desenvolver projetos sustentáveis, existe também uma outra possibilidade que pode ser despertada pela presença do Lula no Egito
e pela fala dele se comprometendo com a questão ambiental. É o seguinte, existem muitos financiamentos em infraestrutura que estão inibidos porque há financiamentos que não vêm para o Brasil por causa da política ambiental do Bolsonaro. Eles não são destinados especificamente ao meio ambiente, mas por questão de regras que são hoje cada vez mais severas fora do Brasil, eles não podem investir em países que não respeitem a proteção do meio ambiente. Portanto, as chances do Brasil é de atrair investimentos em projetos sustentáveis e investimentos em infraestrutura. E isso é muito bom, porque nós podemos ter um plano ou um projeto também de abertura de empregos verdes que possam fortalecer o país, que possam, inclusive, contribuir para atenuar a crise econômica. Então, essa é, eu acho, até o momento, a única realidade palpável, não é, dessa transição. O meio ambiente deu um passo à frente, nós já sabemos mais ou menos as linhas gerais dessa política e já está sendo implementada uma relação com o mundo baseada nessa política. Os outros problemas ainda estão para ser discutidos, ainda estão para ser resolvidos. Há dois deles que eu vou mencionar aqui rapidamente. Um deles é a questão de financiamento dos projetos de campanha. Esse financiamento de projetos de campanha, ele me parece muito problemático, porque, você vê, o Lula prometeu que ia manter o auxílio de R$ 600. Isso vai ser mantido, mas não estava previsto no orçamento. Então vai ter que buscar um caminho no orçamento para esse auxílio de R$ 600. Ele prometeu uma ajuda de R$ 150 por criança nas famílias que recebem esse auxílio. Então vai ter que buscar esse dinheiro também, não está previsto no orçamento. Na verdade, o orçamento prevê um auxílio de R$ 405. É preciso prever os outros 195 e é preciso prever também esse dinheiro relativo às crianças. Há também uma demanda muito grande na merenda escolar. A merenda escolar está muito deprimida. É preciso voltar a financiar a merenda escolar. Portanto, é um dinheiro a mais a se colocar. Há também a questão da farmácia popular, a necessidade de manter a farmácia popular funcionando, porque muitos itens foram retirados por falta de financiamento. É muito dinheiro que deve vir por aí, inclusive para financiar o aumento do salário mínimo. São em torno de 170, 200 bilhões de reais que têm que ser colocados. Existe uma discussão que vocês vão ver na imprensa, se vai ser por medida provisória, se vai ser por PEC, por uma proposta de emenda constitucional, se vai ser por abertura de um gasto extraordinário. A forma é uma forma que talvez a imprensa goste muito de discutir, mas ela talvez não seja o grande problema. Eu vou dizer para vocês qual é o grande problema. Você vai conseguir o financiamento para isso, mas imagine a vida nossa, a economia individual. Nós, quando queremos gastar algum dinheiro, a gente não precisa perguntar se vai ser uma PEC, se vai ser uma medida provisória, se vai ser o que vai ser. A gente se pergunta, tem ou não tem esse dinheiro para gastar? Governos não costumam fazer isso. Eles acham uma fórmula e começam a gastar o dinheiro. Isso é um problema, porque o dinheiro precisa ser produzido, precisa aparecer para que ele seja gasto. É preciso achar fontes de financiamento. Não é? Essas fontes de financiamento podem ser através do crescimento econômico, podem ir investimentos externos que estimulam o crescimento econômico, podem vir, por exemplo, através da redução das despesas do governo. Acho que isso é muito improvável que venha, né? Não vai haver redução, pelo contrário, pode haver um aumento com aumento de ministérios e pode haver também com um processo de aumento de imposto, imposto indireto ou imposto direto. Imposto indireto é aquele que você usa, que você utiliza assim no consumo. A pessoa consome e paga.
independe de quanto ela ganha. Então é possível que venha por aí. E qual a importância de tudo isso, né? Parece até um pouco chato, poxa, ficar discutindo isso, o dinheiro, quantos bilhões para isso, quantos bilhões para aquilo. Mas o problema é se o governo começa a gastar sem ter dinheiro, ou sem achar as fontes do dinheiro. Eu digo isso mais para o médio prazo, para o longo prazo. É possível que venha um processo inflacionário. E o que significa o processo inflacionário, além daquilo que a gente já conhece? O dinheiro falta para comprar as coisas. Mas o processo inflacionário também é um elemento de instabilidade do governo. Eu uso esse exemplo da eleição americana que foi realizada ontem. Grande parte do avanço que os republicanos tiveram, ou grande parte do avanço que nós registramos no grupo do Trump, é muito baseado no fato de que existe uma inflação alta nos Estados Unidos. Então, nós precisamos aprender um pouco também com a experiência americana. Derrota-se um candidato como o Bolsonaro, como o Trump, inicia-se um processo de governo, mas se houver também, junto a esse processo de governo, um avanço da inflação, você cria ou começa a criar as bases para que a extrema-direita volte ao poder. Eu acho muito importante pensar nisso desde agora, né? Desde agora, porque é verdade que a extrema-direita no Brasil, ela avançou muito e ela está bastante presente em vários pontos do território nacional, fazendo campanhas, fazendo manifestações, a maioria delas ilegais, como eu vi essas bloqueando estrada, mas é importante que se fique atento à possibilidade desse crescimento. E esse crescimento, ele pode se dar de duas formas. Ele pode se dar através do questionamento do governo, dessa pauta de costumes que o Bolsonaro tanto preza, pode se dar através de medidas ou de notícias falsas, das fake news. Por exemplo, eles acreditam que a Lady Gaga faz parte do Tribunal de Haia e vai salvá-los no processo eleitoral. Eles acreditam que a cantora do ABBA é uma juíza sueca que acha que as eleições foram irregulares. Eles acreditam até num general Benjamin Arrola que vai salvar o país, vai decretar um golpe e resolver toda a situação. Portanto, é um grupo, uma base eleitoral, uma base de apoio muito suscetível a notícias falsas e que pode ser mantido e dominado durante muito tempo. A preocupação central de um governo sério é de fazer um bom governo, de progressivamente avançar sobre aqueles eleitores bem intencionados do adversário, mas, sobretudo, também não permitir que haja essa possibilidade de volta pelo caminho econômico. E o caminho econômico que desgasta governos é a inflação. Acho que isso que eu gostaria de falar agora sobre a transição. Os nomes, quem vem, quem não vem, quem vai, quem deixou de ir, isso para mim é secundário, mesmo porque numa transição, necessariamente os nomes não são aqueles que vão para o governo. Numa transição, os nomes são aqueles que farão a transição, que examinarão a situação real do governo e apresentarão os dados para um programa de governo. Eu começarei a analisar nomes depois que o governo indicar ministros e depois também que houver um projeto. Porque também não adianta analisar nomes de ministro se você não sabe qual é o projeto da pasta. Qual a vantagem de analisar pura e simplesmente o nome de um ministro da Educação se a gente ainda não sabe ainda qual vai ser esse importante projeto, esse importante programa para o Brasil, que é o programa da educação, que vive uma situação realmente trágica, né? Uma situação que eu considero uma situação de tempestade perfeita. De um lado, a pandemia, de outro, uma sucessão de ministros completamente incompetentes do Bolsonaro, um deles até preso por atividades irregulares ali, né? Atividades irregulares de pastores que vendiam influência e vendiam bíblias superfaturadas, algo que nada tem a ver com educação,
num país que precisa enormemente de superar essa profunda lacuna. Portanto, vamos esperar um pouco. Isso é o que pode ser dito por mim nesse momento sobre a transição. Espero que vocês entendam esses problemas agora e sigam os meus comentários na imprensa, porque na imprensa eu preciso falar do dia a dia, né? De coisas que nem sempre são essas que eu menciono aqui.